E aí, pessoal, que bom que você já deu o play aí, a gente já pode se encontrar aqui na seção 1 para falar das regras deontológicas do decreto 1171. Como exposto anteriormente, o decreto ele é dividido em 2 capítulos, e o capítulo 1, regras deontológicas, principais deveres e vedações ao servidor público. As regras deontológicas, elas tratam como se fosse um mundo ideal, um ideal de conduta, um ideal de comportamento almejado. De longe, inclusive, eu posso afirmar para vocês que é o ponto mais cobrado em questões de concurso. É essa seção 1 aqui. Tá? Seção 1, de longe, é a mais cobrada. Tanto que aqui tem mais questões. Se você observar aqui pelo vídeo mesmo, é onde nós vamos fazer mais questões também, é nesse bloco de agora. Começando, né, vamos tratar da seção 1. E a gente vai fazer o seguinte, né, eu vou passar aqui algumas ideias para vocês sobre as regras deontológicas, e aí a gente vai estudar item a item, como combinamos no começo. Vem comigo para a tela, tá, para a gente poder fazer algumas observações. Você já deve ter estudado, acredito eu, talvez tenha ouvido falar algum dia, desse indivíduo aqui, ó, chamado Kent, né? Você tem ali o Kent, né, que foi... Né, o Kent, ele foi aqui, né? O Kent, ele foi um grande filósofo, né? Foi um grande filósofo, e ele teve algumas ideias. E ele teve qual ideia aqui? Vocês já estudaram? Uma das grandes ideias é chamada ética do dever. Tá? O indivíduo, né? Ele é plenamente capaz de saber como ele deve agir. Então, eu devo agir desta forma e é assim que eu vou agir. Então, é o dever pelo dever. Eu ajo assim porque tenho que agir. Ok. E isso, né? Ela analisa, ela pode fazer uma reflexão sobre as consequências dessa ação. Então, mais ou menos essa é a ideia do Kant. A deontologia está bastante ligada a isso, porque ela se concentra aí nas obrigações que as pessoas têm uma com as outras. Só que quando a gente vai para a administração pública, aliás, né, a moralidade, né, ela administrativa, ela é diferente da moralidade comum. A moralidade comum está ligada ali às pessoas, né, como elas agem umas com as outras. Quando a gente fala da moralidade administrativa, da administração pública, além dessa preocupação da relação com os outros, a gente tem que ter ali como bússola um primado maior, né, que a gente pode chamar assim, que é o bem comum. Ou seja, as regras que estão impostas aqui não é somente regras de conduta, né, respeitar, fazer isso e aquilo. É visando o bem comum. Porque até todos os filósofos antigos, né, inclusive Sócrates falava que... Desculpa, Aristóteles falava ali, né, ele tinha a questão da eudamônia, que a questão da ética estava muito ligada à polis, estava muito ligada ao Estado, porque cabia ao Estado fazer o cidadão feliz. Ou seja, o Estado se preocupa com o bem comum. Então, o Estado ético é aquele que promove o bem comum pensando na felicidade dos seus cidadãos. Era essa ideia que é defendida. E é vista, né, para que serve o Estado? Em tese, o Estado é para isso. É lógico, quando a gente pensa daí no bem comum, nós temos que punir alguns, né, ou cobrar mais de alguns, para que nós tenhamos talvez um mínimo existencial de outros. Porque a ideia é o bem comum. Não é o bem só dessa classe, o bem daquela outra classe. O bem comum é isso. Então nós temos aqui como uma bússola que norteia as nossas atitudes, as regras deontológicas. Eu ajo assim porque eu devo agir assim. Mas aí vem o código de ética e eu tenho as regras positivadas. O que são positivadas? Que são escritas.
no decreto. Tá? Enfim, o que a gente tem aqui, por exemplo, né, dessa deontologia? A gente pode colocar alguns exemplos, ó. Você não pode matar, roubar, não pode mentir. Então, é isso, né? Não prejudicar os outros, você tem que ser honesto. Enfim, então, tudo isso aqui, né, ele está, então, codificado. Ou seja, positivado. Está escrito. Nesse ponto aqui. Legal? Sabe que dá pra fazer questão já sobre só essa parte teórica? Olha só. A deontologia é a ciência do dever e da obrigação. Lembra? O dever pelo dever? A deontologia é a ciência do dever e da obrigação. Sim, senhoras, sim, senhores. Cobrado dentro aí do escopo do decreto 1171, né? Cobrado dentro da ética. Ok? Perfeito? Maravilha. E aí a gente vai passar agora o estudo dos seus incisos. E aí a gente tem o seguinte, vários incisos aqui dentro das regras deontológicas. Depois a gente tem outro inciso que vai falar só... Um inciso vai falar sobre os deveres e outro inciso vai falar sobre as vedações. Aqui tem vários pontos. Vamos conversar sobre eles e aí eu apresento o texto normativo. Eu vou explicar para você nessa primeira aqui que é bem importante já. Veja, nós temos ali algumas regras supra, né? Algumas regras mais importantes do que outras. Então, dentro das regras deontológicas, a gente tem que observar alguns pontos importantes, tá? Nós temos que pensar o seguinte, que o servidor, vamos pegar aqui, ó, a vida do servidor, ele tem duas facetas. Ele vai ter a vida dele pública, que é o exercício do cargo, e ele vai ter a vida dele privada. Tá? Você acha que esse servidor pode fazer uma clara distinção aqui, dividir a vida pública e a vida privada dele? Você tem que viver a sua vida privada e a sua vida pública, naturalmente. Só que existe uma questão que é importante. A vida pública, ela deve ser tida como um exercício profissional. Por isso, ela se integra à vida privada do servidor e vice-versa. Daí que os atos verificados na sua vida privada poderão influenciar positivamente ou negativamente a sua vida pública, no exercício do cargo. Não tem como, né, como dividir plenamente. Tá bom? Então, a vida pública, né? E eu posso colocar aqui para vocês que você vai encontrar assim em provas, ó. A função pública, ela, né, vai ter o seguinte, é diferente aqui, ó. A função pública. Dois pontos que a gente falou. Ela se integra à vida privada. Ixi, Maria, peraí. Tô fazendo errado. Não dá, não. Ele se integra à vida privada, né? Porque as suas condutas, elas podem acrescer ou diminuir o seu conceito da vida funcional. Tanto que você vai ver aqui algumas regras, que nós temos o seguinte, né? O servidor apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente é um desvio ético. Então,
às questões da vida privada do servidor, se é um servidor que é preso por envolvido ali com milícia, com jogo do bicho, com tráfico de drogas, com, enfim, fora da repartição. Como é que fica a imagem da instituição nesse ponto? Difícil, né? E para que isso nós tenhamos êxito, nós temos um trem chamado aqui, ó, nós temos os primados maiores. Primados maiores que o quê? Norteiam a conduta, norteiam o servidor público. Isso aqui direto está em prova, então quero que você anote aí todos esses pontos. Nós temos o quê? Nós temos a dignidade, nós temos o decoro, temos o zelo, nós temos a eficácia e aí nós temos mais um aqui que eu vou ter que resumir, tá? Nós temos a consciência, tá, dos princípios morais. Bom, então nós temos esses 5 pontos aqui que são primados maiores. E aqui você nem precisa identificar o que quer significar dignidade, o que é decoro, o que é zelo, o que é eficácia, o que são consciência dos princípios, né? Não precisa. E isso aqui, para que serve tudo isso aqui? Tudo isso aqui, né? Ele serve aqui para, nortear o quê? Nortear o servidor público, não é nem a conduta. O servidor público. Onde? Vai nortear onde? No exercício da função. Ou então fora dela. Que é na sua vida particular, nesse caso. Tá? Esses são os pontos aqui que você tem que ficar bem atento. Só isso? Não. Tudo isso, ele pode acrescer, pode não acrescer, porque tudo isso tem um único objetivo. Por que nós temos esses primados maiores aqui? Porque nós temos que falar da finalidade, finalidade da administração pública, que eu já falei para você. Lembra do Aristóteles? É o bem comum. Bom, é isso aí. Tudo isso, esses primados, né? Essa questão do servidor ter que observar no exercício da função ou fora dela, a questão da eficácia, do zelo, da dignidade e tal. Tudo isso é pensando, né, que o fim da administração é sempre o bem comum, é o bem da sociedade como um todo, tá? E aí você tem que pegar algumas questões, que o bem vai ser focado no bem-estar do servidor. Errado, né? No bem-estar da administração pública. Tá errado. O bem comum, né? O bem do maior número de pessoas. Dito isto, tá aqui os dispositivos, olha só, vamos lê-los. Conforme a gente foi tecendo os comentários, então nós temos lá dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, e aí, seja no exercício do cargo ou, né, fora dele, cargo ou função, evidentemente, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Olha que lindo. Olha o inciso 6.
A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia na sua vida privada poderão ou acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Veja que nós não pegamos a sequência dos dispositivos, mas os dois estão ligados. Então eu prefiro trabalhá-los juntos, né? Juntos aqui. Perfeito? E agora a questão. Dá para fazer questão? Claro que dá. Cadê? Ó, deixei aqui para vocês, né, um esqueminha mais organizado também, conforme a gente foi falando de alguns dispositivos. Vamos lá? De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor do Poder Executivo Federal, é incorreto afirmar que é primado maior e deve nortear o servidor público. Nós falamos ali. Falamos do zelo, da dignidade, da eficácia e do decoro. A gente não falou do quê? Não tem pessoalidade. Muito simples, né? A função pública do servidor é o seu exercício profissional, razão pela qual sua vida particular não a integra. Mas claro que integra. Tá bom? A integra sim. Errado. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia. Fora dessa função, porém, por estar distante da situação particular, não está obrigado a agir conforme esses primados. Claro que ele deve, né? Como você observou na redação, por isso que é importante a gente conhecer a redação. Ele tem, seja no exercício do cargo-função ou fora dele. Então não há discussão, né? Não há a mínima discussão sobre isso. É errado também. Embora a função pública, tida como exercício profissional, integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito da sua vida privada não podem influenciar o seu bom conceito da vida funcional. Pode sim. Como a gente acabou de ver também. Apesar da função pública ser tida como exercício profissional, ela não se integra à vida particular do indivíduo. Tá vendo? Tá errado. E olha, para ilustrar para vocês aqui, ó, a gente fez questão, essa é de 2018, essa é de 2013, 2019, 2023, 2023, né? Mas que falam dos mesmos assuntos. Então, vários anos diferentes e ali sempre a mesma ideia, né? Então, aqui você já consegue passar por essas questões sem problema algum, né? Acredito eu. Ok? Vamos para o inciso 2 agora. O inciso 2, nós temos que pensar o seguinte. O servidor, e eu vou notar aqui, um negócio que cai demais em prova. Jamais pode desprezar o elemento ético da sua conduta. Tá? Jamais pode desprezar... Opa. Notei grande porque isso aqui é muito importante. Muito mesmo. E aí, né, esse jamais aqui, o pessoal costuma tirar. Jamais deve desprezar o elemento, exceto no caso de urgência. Exceto se ele encontrar uma maneira mais eficiente. Não. Aqui a gente não tem aberturas. Esse jamais é nunca, never, ever. Nunca mesmo podemos desprezar o elemento ético da nossa conduta. E aí é legal que ele fala o seguinte, aí o servidor, ele fala o seguinte, eu vou pegar o texto lá e vou colocar aqui, tá? Então, ele diz assim, o servidor não terá que decidir
E olha, preste atenção, somente. Preste atenção a essa palavra. Somente quanto ao legal e o ilegal. Ele também vai precisar decidir, né, sobre algumas coisas, sobre o que é justo e o que é injusto, sobre o que é conveniente ou então inconveniente. É conveniente ou é inconveniente? Também sobre o que é oportuno e seu oposto, né? E o inoportuno. Tá? E ele fala, não tem que decidir somente sobre isso aqui. Mas ele fala o seguinte, vamos puxar uma perna aqui, ó. Principalmente, olha a palavra. Principalmente. É só isso? Não. Né? Não. Ele ainda vai ter que decidir sobre o que é honesto e o que é desonesto. Veja que nós não temos somente, será que isso aqui é justo ou é injusto? Então é um ponto de análise. Será que, né, isso é conveniente? Olha, né, vamos lá, temos orçamento, vamos pegar o tempo da pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a vida, a economia deu uma baqueada, né? Foram tempos difíceis para todo mundo. Vamos supor que ali, né, um estado já se recuperou bem, né, a economia recuperou bem, e aí vamos supor que, ou um município, né, seja lá o que for, eles queiram propor um aumento salarial para os vereadores, ou para os deputados, ou para o governador. Tem orçamento? Não tem, a arrecadação está bombando. É legal? É legal. É tudo certo. Enfim, né? Mas será que é conveniente nesse momento que a gente o faça? É oportuno? Se eu fizer isso agora, eu não estou, sei lá, estarei negando alguns outros alguns, né, benefícios assistenciais para a população. O administrador público está sendo honesto com essa população que o elegeu muitas vezes? Então é isso. A ideia é essa. É fomentar uma análise crítica. E esse dispositivo, que é o inciso 2, tá aqui, ó, ele cai demais. Leia comigo. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, ele não tem que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. E ele complementa, mas principalmente entre o que é honesto e o desonesto. São todos pontos que a gente precisa, né, tomar nota aqui. E aqui está esquematizado para vocês, para ficar mais fácil a memorização, tá? Dá para fazer questão já, ó. O servidor público não poderá, em hipótese alguma, desprezar o elemento ético da sua conduta. Olha o que a questão fez. Essa questão caiu no INSS em 2022 e ele falou, ó, o que tá lá na norma? Jamais. Jamais quer dizer hipótese alguma? Quer, né? É a mesma coisa. Assim, ele não terá apenas que decidir entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, à luz das regras constitucionais. Tá completo isso aqui? Né? Decidir entre o legal e o ilegal, o conveniente, né? Cadê o oportuno e o inoportuno? Tá aqui? Não está. Mas isso torna a questão
errada? Claro que não. Trocar o jamais por hipótese alguma, que tem o mesmo significado, torna a assertiva errada? Evidentemente que não. E essa técnica que as bancas utilizam completamente, né, assim, o seu contexto inteiro, é assim. Eles trocam uma ou outra palavra por alguma, ou que tem o mesmo significado, para dizer que está certo, ou por um, né, antônimo, para dizer que está errado, né, ou colocam um sinônimo ou um antônimo. E às vezes, muitas vezes, eles tiram algum ponto da assertiva, da redação, ou algumas vezes eles invertem. E aí, porque a gente vai lendo, é igual quando eu estava ensinando a minha filha as contas. Vamos lá. Lê isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, já acertou. De novo. Agora você vai fazer o seguinte. Agora, sem você olhar, você vai me falar. Eu vou tampar alguns números, eu quero que você me fale o que vem depois um do outro. E já não acertava. Na verdade, ela tinha decorado, mas ela não conseguia visualmente identificar essa mudança. E o cérebro humano, ele identifica padrões. Opa, eu li assim, então tem que ser assim, eu acho que é assim, não tem jeito. Não, muito pelo contrário. Tá? Então a gente tem que inverter. E aí as questões ajudam demais nesse momento. Porque você vai pegar várias formas. Tá bom? Fechado? Então essa questão aqui, ela está o quê? Certa. Certinha. Considerando as disposições do Código de Ética, julgue o item a seguir. Diante de uma situação urgente, ó, fica atento, olha o que eu falei para vocês. Ele fala, é urgente, né? De escolha que exija do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético a fim de atender com maior efetividade ao interesse público. Ele vai colocando questões contrárias daquilo que nós vimos ali. Então, ela está naturalmente errada. Erradíssima. Bacana? Vou fechar aqui esse primeiro bloco acerca da seção 1 e a gente continua naturalmente falando dos demais dispositivos do decreto na sequência aqui. Logo mais, não sai daí, já dá o play na sequência.